A partir de agora, eleve sua vibração. Com você, Fábio Ricardo, o médium das águas. Ó querido ser de luz que habita dentro de cada um de nós, que nesta noite nós possamos obter respostas diante de todos os desafios que nós enfrentamos nessa jornada chamada vida. Que através dos sonhos nós possamos encontrar o caminho, a direção e as respostas necessárias para que nós possamos continuar a nossa trajetória. Não existe vitória que não tenha que ser enfrentado algum desafio, mas existe o desafio que sempre nos traz a alegria, pois a vitória não está contida simplesmente no fato de atingirmos um objetivo, mas em toda a trajetória que enfrentamos para assim conquistá-la. Que assim seja, assim é e assim se faça. Amém. Boa noite, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com você e com grande alegria, trazendo aí sempre uma reflexão, uma situação nova para você. Eu sou Fábio Ricardo, médium espiritualista, psicanalista, benzedor, e se você deseja agendar uma consulta comigo, basta entrar em contato através do telefone 11 93262 6446. Eu atendo através dos oráculos, da leitura mediúnica através da água, onde eu falo desde vidas passadas, faço leitura da Borra do Café, Búzios, há mais de 40 anos nessa busca e nesse contato com várias pessoas em todo o planeta, aí trazendo e levando na realidade respostas, caminhos, direcionamentos para os seus questionamentos no dia a dia. Hoje nós vamos aqui trazer mais um tema espiritual para que nós possamos refletir sobre tudo o que é importante na nossa vida. No programa anterior, nós falamos sobre a prática espiritual na nossa vida e o quanto isso é importante para a nossa saúde física também, né? E hoje nós vamos falar sobre espiritualidade sem religiosidade. E o que significa espiritualidade sem religiosidade? Bom, para uma pessoa chegar, conhecer a espiritualidade, conhecer a sua essência, ela caminhou sim pela religiosidade. Isso é algo muito comum. E isso não faz ela ser menos do que ninguém, nem mais. Apenas uma pessoa que buscou. E a gente sabe que a fé vem pelo pesquisar, né, pelo conhecimento que a gente vai tendo. Eu mesmo, ainda que criado dentro do catolicismo, frequentei muito Igreja Batista, fui pregador da Igreja do Evangelho Quadrangular, tive todo um caminho dentro também da Umbanda, visitei, vamos dizer assim, o Candomblé, então assim, eu tive muito caminho espiritual no budismo, e tudo isso foi agregando na minha vida, fazendo com que eu pudesse peneirar, filtrar todo o conhecimento adquirido para poder trazer para a minha vida algumas práticas. Algumas práticas são de algumas religiões. Então, se eu oro o Pai Nosso, se eu pego o terço, se eu faço um ebó, se eu tenho ali o hábito de mantralizar, jogar búzios, tudo isso são práticas dentro de uma vertente
qualquer religiosa. Porém, espiritualidade sem religiosidade é quando você não se filia a uma religião. Você consegue compreender que você não precisa literalmente estar buscando mais dentro desses templos a questão do conhecimento, e sim, esse conhecimento já habita dentro de você. E por meio apenas daquilo que você entende como positivo, você acaba passando, vivendo no seu dia a dia. E esse é o tema que nós vamos abordar, eu e a Voz do Além, que está aqui também para dar o seu boa noite. Boa noite, Voz do Além. Boa noite, Fábio Ricardo. Boa noite, pessoal. Fábio Ricardo, já separa os 3 montinhos aí que o pessoal sempre pede, os 3 montinhos. Exatamente. Lembrando, gente, não são só as cartas, né? Nós temos os búzios, a leitura da bola do café. Se você não conhece a seromancia, acompanhe a gente também nas lives. Costumamos fazer de seromancia, de boa do café e hidromancia. A hidromancia e a seromancia, elas são um trabalho bem mediúnico, então convido você a estar nos seguindo aí no @FábioRicardoMédium. Fábio Ricardo, existe um desafio, né, para quem é uma pessoa espiritual, mas ela não tem o apoio de uma comunidade religiosa. O que a pessoa precisa, como prática, estar fazendo, já que ela não tem uma religião, assim, ela não frequenta uma igreja? Quando você não frequenta uma igreja, um templo, que aí é a religiosidade na prática, né? O importante é você buscar conhecimento. E nada melhor do que você ler, buscar esse tipo de conhecimento, onde você ali vai lapidando, vai sendo um crítico diante de tudo. Deixa eu só entender uma coisa. Então, na verdade, a pessoa que chegou nesse ponto da vida, ela já entendeu o propósito de vida dela, não é isso? Ela já se conectou com um Deus tão maior dentro dela, ela já entendeu o propósito de Deus, ela já percebeu que é o amor que ela tem que viver, a bondade, a fé, e ela começa num nível diferente. Ela começa agora a ser mais grata pela vida, grata a tudo, é isso? É como a gente, acho que é level, se eu não estou enganado, nos videogames da vida, né? Você vai vencendo uma etapa e aí você vai para o nível lá, e vai para outro nível, e vai para outro nível. Toda busca espiritual, ela tem que estar contida num nível onde você possa se sentir bem com você e com tudo aquilo que você faz. Só concluindo, né? Quando você fala viver bem com você, e que hoje em dia o foco da espiritualidade é gratidão e perdão. Também tem aquilo, né? Eu perdoo, mas não preciso conviver mais com você, com suas atitudes, né? Isso, com certeza. O conceito de perdão imposto pela religiosidade é o seguinte: se você perdoou, você tem que suportar, né? E você tem que perdoar e suportar. Então, assim, meu marido me traiu, meu marido me agrediu. Não, eu vou perdoar ele, eu perdoo, né? E continuo morando com ele ali no mesmo lugar, e ele vai continuar me batendo e eu vou continuar perdoando. Não, isso é ser conivente com a agressão. E isso não é à toa que no Brasil, diante de tanta fé limitada, crenças no sentido mais do cristianismo, que é a fé maior que se tem dentro do nosso Brasil, é que tem tanto feminicídio, tanta mulher sendo agredida, tantas pessoas trans sendo mortas, né, no seu dia a dia no Brasil, por
conta dessa fé, dessa situação de achar que tem que perdoar. Não, eu não vou mexer com isso. Eu não vou denunciar. Perdoar, gente, não é ser conivente. Perdoar é ter dentro de você a certeza de que eu não posso mais permitir determinadas situações na minha vida. E muitas vezes não está contido no fato de você perdoar o outro, mas de perdoar a você, de se permitir por tanto tempo a determinadas situações. E aí, sim, buscar aquilo que possa te libertar. E o que mais aprisiona ultimamente as pessoas é literalmente a religiosidade, ainda que seja um caminho. Eu não estou aqui fazendo uma crítica, mas a religião, ela se tornou algo que em muitos, não são todas, mas na sua maioria ela coloca ali, parece que uma algema nas pernas das pessoas, tudo em função de alguém. E se você for observar, as pessoas muitas vezes, por mais que elas estejam indo buscar espiritualidade, elas acabam encontrando uma prisão. E é isso que nós precisamos nos libertar. Quando a gente fala de não ser uma pessoa religiosa, mas ser uma pessoa espiritualizada, a gente pensa sempre em propósito da vida. Qual é o propósito da vida? Ou são vários propósitos da vida? Ou por cada momento eu tenho um propósito de vida, cada fase? Bom, existem pessoas que fazem essa pergunta: qual é o meu propósito nesta vida? Eu só vim aqui para sofrer até agora, não consegui nada, não conquistei nada. E eu digo para essa pessoa o seguinte: o propósito da vida é você enxergar tudo isso e perceber que tudo que você tem feito tem sido situações que às vezes estão se repetindo, por isso que você não sai do mesmo lugar. Então é importante uma mudança. O propósito de vida, ele muda. Vamos pensar nisso, ainda que seja por um exemplo, uma metáfora material. Eu tenho o propósito de trabalhar para poder comprar um carro. E aí você diz qual é o carro, sei lá, um Renegade da vida. E aí você vai e trabalha, e você ganha um valor que, se você fizer as contas, vai levar muitos anos para você ter, e o Renegade vai sair de linha. Então, você tem que observar que a ação, ela tem que vir junto com o foco. Então, a sua missão de vida para conquistar um carro, ela tem que ser mudada para você atingir aquele objetivo. A mesma coisa acontece na sua vida como um todo. Se não está dando certo até hoje, é porque você repetiu, cansou, criou o hábito, o vício, a rotina dentro disso tudo. E está na hora de despertar e mudar isso. Eu não sei como. Aí você pode buscar não só a espiritualidade, como a terapia, para poder somar a isso e dar a você respaldo para que você possa realmente encontrar soluções. Mas primeiro você vai ter que quebrar as crenças limitantes que tem em você, aqueles paradigmas que você criou, aquelas situações que se repetem, para que você crie coragem de enfrentar o desafio de encarar você mesmo, os seus fracassos, que foram culpas realmente de você. Você é o verdadeiro culpado, e que dali por diante você está disposto a essa mudança. E aí vamos mudar o roteiro da nossa vida, pois nós somos o protagonista da nossa história. E a missão de cada um é de cada um, e pode sim ser mudada a qualquer momento. Muitas vezes, Fábio Ricardo... Não, antes de eu falar essa parte aqui, vamos tirar os 3 montinhos? Quem escolheu o montinho 1, o 2 e o 3? Eu vou escolher o 3. Então vamos ver aí, nessa questão da religiosidade. O louco. O louco, olha só. É importante saber para onde ir. Às vezes até dar as costas. O louco é essa carta
que fala de alguém que precisa dar as costas para o passado, seguir adiante, se aventurar, mas com responsabilidade para não se perder. Ou alerta você para perceber se você não está perdido dentro do caminho que você está vivendo. Montinho número 2. O mago. O mago, olha, está falando aqui de práticas espirituais, de sabedoria, de pé no chão, tá? Conexão com a terra e com o divino é algo que você precisa ter aí dentro desse caminho. E o montinho número 1, vamos ver aqui. O eremita. Olha, tudo fala de sabedoria aqui, que coisa incrível, né? O eremita, ele traz essa sabedoria, esse desafio de você sair da caverna que você se encontra. Olhar na frente, existe aí uma oportunidade que você deve experienciar, mas para isso, desapega. Desapega porque isso vai ajudar você nessa jornada. Como eu estava falando, Fábio Ricardo, quando a gente acaba ficando preso numa religião, ou fica só pensando nos castigos, na falta de misericórdia de Deus, no inferno, no céu, em dogmas, né? Na verdade, o que a gente precisa, quando a gente chega num patamar mais espiritualista, é saber o motivo que faz a gente levantar da cama e ser feliz, com mais vontade, sem precisar desses dogmas, sem precisar ficar pensando em céu e inferno. É poder levantar e saber o que a gente faz de melhor na vida dos outros, né? Por exemplo, tem pessoas que fazem muito mal ao outro e a si próprio. Então, na verdade, o propósito de vida para uma pessoa mais espiritualista é aquela que não está dentro de uma igreja, mas ela tem propósitos bons, porque assim, muitas vezes a pessoa está dentro de uma igreja, dentro de uma religião, seja qualquer ela, e está fazendo mal o tempo todo para os outros, não é isso? Isso é o que nós mais estamos vendo. Nós estamos num ano que, pelos arcanos aqui maiores, é um ano que se remete à roda da fortuna, que fala de karma, fala também de muito movimento, necessidade de movimento para poder manter o equilíbrio. Nós temos também a energia ali do mago, que também saiu aqui, que fala dessa conexão espiritual. Nós temos a energia do louco também, que fala de dar as costas, de mudar. Então nós vivemos aí um movimento que traz para muita gente a necessidade de novas buscas, de não ficar dizendo, por exemplo, sim para tudo que um pai de santo, um zelador de santo, um babalorixá, um pastor, um padre, qualquer sacerdote que possa existir, de você pegar e simplesmente dizer sim, né? Amém para tudo. É importante você questionar, é importante você buscar e entender. Não se limitar, dentro do cristianismo, a um versículo bíblico onde destrincha todas as outras coisas. Olha o contexto. A tua vida é só o hoje? Será que só existe o hoje, esse teu acordar e esse teu viver de hoje, esse teu vivendo de hoje? Não, tua vida tem um contexto. O dia de hoje é reflexo de muitas coisas que já aconteceram lá no passado, desde que você nasceu, tá? E isso vai reverberar muito no teu futuro, no teu caminho de jornada de vida. Então é importante nós sabermos que tudo tem um contexto, mas que infelizmente as pessoas estão se limitando. Eu, como oraculista que sou, eu encontro aqui várias histórias de pessoas. Eu atendo missionárias, pastores, eu atendo pessoas que são da religião de matriz também africana, sacerdotes, pessoas leigas, artistas. Eu atendo todo tipo de pessoas. E todos eles têm sempre um contexto de história. Tá? E esse contexto é que faz
com que as coisas estejam de um jeito e possam mudar também esse contexto. Então, é muito importante a gente saber que não é o fato de nós estarmos dentro de uma seita, de uma religião, de um só caminho, que aquilo é a verdade absoluta. Não existe verdade absoluta, tá? na vida. Nós precisamos entender que tudo é mutável. Tanto é mutável que, se nós nos pautarmos pela Bíblia, perceba que o povo que saiu do Egito, o povo hebreu que saiu do Egito, só depois de Arão e a sua filha clamarem mesmo ali, é que Deus lembrou, esqueci de vocês aí, 400 anos só, deixa eu ajudar vocês a partir de agora. Mas a gente também precisa entender que aquele era o Deus de Israel, né? Não é Deus o Todo-Poderoso. Tanto que cada cultura carrega a sua forma de interpretar, de viver, né? Tudo na vida. Então a gente precisa compreender que quando a gente aprende um pouco mais sobre tudo, tudo se faz mais presente na nossa vida. Então, na verdade, entender sobre espiritualidade é entender sobre o nosso legado, né? É deixar o mundo melhor do que a gente encontrou. A gente chega aqui e encontra o nosso mundo, porque na verdade cada um tem o seu mundo, né? É como uma amiga minha diz, né? Você veio aqui com a missão de receber o que for melhor dessa vida. Você merece o melhor. Nós merecemos o melhor. Mas você percebe que o nosso legado, ele é muito condicional, como no programa anterior. As pessoas estão tão aceleradas que elas não param para perceber que uma planta foi arrancada ali, uma árvore, e não se preocupa para plantar outra. A gente tem que saber que nós precisamos cuidar do planeta, tá? Com essa fé com a natureza, dessa presença, do quanto ela é fundamental para o equilíbrio físico, mental, emocional, biológico do nosso corpo. E a natureza é a presença mais pura que existe da natureza. Não é à toa que nós tomamos os banhos de ervas aí, né, com essas plantas. Fábio Ricardo, às vezes a gente também vê notícias, reportagens, ou alguém perto da gente mesmo, que a gente fala assim, nossa, essa pessoa tem 80 anos, 90 anos e continua fazendo tanta maldade, ela fez isso com 80 anos, mas na verdade o mal também envelhece, né? Porque algumas pessoas chegam aqui, a vida é uma escola, mas essas pessoas não se preocuparam com o propósito de vida e não se preocuparam em virar a melhor versão que poderia existir delas, né? É porque o propósito de vida muito está condicionado ao material, a realizações materiais, de se formar, de ter uma carreira, de ter dinheiro, ou outros caminhos tortuosos que as pessoas, infelizmente, acabam escolhendo. A nossa missão é sermos felizes, é ajudar o próximo, mas a injustiça, ela está tamanha e está sendo tão normatizada que até hoje em dia, né, tem os políticos trabalhando, não vamos dar comida para os moradores sem teto. Tudo bem, pode haver ali um pensamento no sentido de que eles estão ali, eles não fazem nada, não contribuem com nada, só fazem sujeira, para que eu vou ficar alimentando? Mas muito mais do que não ter essa questão da alimentação, de se preocupar com isso, é se preocupar com campanhas que possam tirá-los da rua. E isso não acontece. Então nós precisamos sair daquilo que é mínimo para o máximo. Fábio Ricardo, chegou a hora de se despedir. É isso aí. Vamos refletir muito sobre tudo isso e qualquer dúvida deixe nos seus comentários. Saúdo a todos com Namaskar, pois o Deus que habita em mim, saúdo o Deus que habita em cada um de vocês. Paz eterna e muita luz e até a próxima. Amanhã às 23 horas.